Você confiaria a vida da tua família e a sua vida em um carro que depende de uma tomada? Em um possível apagão, o seu carro elétrico vai virar um caixão sobre rodas, um caixão de luxo sobre rodas. Para quem é do mundo da sobrevivência, um carro elétrico é a pior armadilha que você pode cair na tua vida. É um bem necessário hoje em dia, mas é a pior armadilha para o sobrevivencialista comprar um carro elétrico. Longe de querer criticar aqui os carros elétricos, eu sempre achei que eles são o futuro de verdade, mas talvez não o futuro que a gente esteja esperando no momento atual, politicamente e globalmente falando. Talvez a solução do carro elétrico tenha chegado em um péssimo momento, num momento em que estão praticamente obrigando você a mudar para um carro elétrico, pelo menos aqui na Europa, e talvez o carro elétrico seja mais um meio de te controlar e de te manter baixo, um sistema ali já meio que delineado para você não ter vários quilômetros de autonomia para sair da área que você se encontra. Tanto eu acredito no poder da eletricidade que o meu maior ídolo está aqui, Nikola Tesla, e todo mundo que me conhece sabe o quanto eu admiro ciência, tecnologia e eletricidade, tudo isso. Eu acho que talvez para a sobrevivência o carro elétrico não é a melhor solução que você pode encontrar. Não é a solução mais segura. Vamos tentar aqui ter uma conversa franca com alguns pontos do carro elétrico. Em momentos de crises, o primeiro ponto que eu acho importante é que talvez você não consiga carregar o teu carro elétrico. Talvez a rede de energia tenha colapsado, talvez todos os pontos estejam aí inabilitados e você nem sabe o que pode acontecer com isso. É muito diferente de você simplesmente verter um líquido em um depósito. Não é tão fácil assim quando a gente está falando de energia elétrica. E talvez as infraestruturas disponibilizadas nas cidades hoje em dia não tenham a capacidade nominal para entregar a quantidade de energia que todos os carros elétricos precisam no momento. Imagina você em um momento de crise, onde todo mundo que tiver carro elétrico vai tentar usar o carro elétrico para fugir daquela crise ao mesmo tempo. Em casos de guerra, de conflitos, de qualquer problema, de apagão, você não vai ter carga no seu carro elétrico. E é bom a gente lembrar que por mais que uma bateria seja de última tecnologia, a carga não se mantém, ela vai se perdendo, ela vai perdendo carga com o decorrer do tempo. Então pode ser que hoje você tenha 100% de bateria, um carro elétrico, amanhã você tenha 90%, no outro dia 80%, quem sabe o que pode acontecer. E sem contar que mudanças climáticas podem afetar o desempenho de baterias também. Muito frio ou muito calor, baterias são bastante suscetíveis a ter problemas em temperaturas ou muito altas ou muito baixas. Outro ponto para você ter em mente é o tempo de recarga. Se você está no meio de uma fuga por motivo de guerra ou conflito civil, se você estiver no meio de um conflito civil, uma guerra, alguma coisa parecida, pode ser que você não encontre os pontos necessários de recarga para o seu carro. E talvez pode ser que, se você encontrar, você não possa esperar ali naquele ponto 30 minutos, 40 minutos esperando uma carga do seu carro que nem vai te dar uma autonomia suficiente para você conseguir passar a região do conflito e sair dessa zona de perigo, você e a sua família. E outro ponto aí que os ambientalistas de plantão, os verdinhos da vida, não pensam é que a extração do lítio, a extração de metais raros para a fabricação de baterias e todo o processo que envolve a mineração desses materiais, ela é mais poluente do que você pode imaginar. Eu aconselho que você pesquise isso. Você vai talvez deixar de defender o carro elétrico. A maior parte dos componentes eletrônicos e elétricos, eles extraem metais raros, eles precisam de uma mineração bastante agressiva no local, não são metais fáceis de obter, eles têm que ser separados da terra, e geralmente isso é feito através de processos químicos, usando mais químicos ainda e contaminando mais ainda o meio ambiente. Eu li alguns dados essa semana pesquisando sobre o assunto e parece ser que para a produção de um carro elétrico, ele costuma contaminar de 70% a 60% a mais do que a construção de um motor a combustão. Não é verdade que o carro elétrico não compensa suas emissões a largo prazo, mas também é verdade que ele polui mais no seu processo de fabricação e na sua reciclagem também. Então, no final das contas, se você juntar tudo, fica mais ou menos elas por elas. Um detalhe é que a maior parte dos carros a combustão, eles costumam durar muitos anos se não for alguma lei para dizer que um carro com mais de 10 anos não pode circular. Mas geralmente um carro a combustão, eu tenho o meu, que é ano 2005, nós estamos em 2025, e ele ainda está perfeito,
rodando com nível de poluição baixíssimo, que ele passa todo ano uma fiscalização por isso, e ele está aí rodando há 20 anos praticamente. Não vejo um carro elétrico durando 20 anos. Não vejo que daqui 20 anos um Tesla que foi fabricado hoje, daqui 20 anos esteja rodando sem ter que substituir uma bateria ou 2 ou 3 baterias. No caso do meu carro, eu só substituí até hoje pneus, amortecedores, troquei o óleo e alguns filtros de ar e de óleo. A gente tem que dizer a verdade também que tem um instituto aí chamado ICCT, CCIT, alguma coisa assim, que diz que os carros elétricos compensam a sua emissão de CO2 no seu 3º ano de vida. Mas eu li o estudo um pouquinho e não encontrei ali alguma coisa do e depois na reciclagem, depois que o carro for jogado pro lixo, né, para o desmanche e outras coisas assim. Quando precisar trocar uma bateria, o que é feito com essa bateria, se isso também é considerado. Então, talvez não seja bem os dados tão precisos assim reais. Talvez seja só para puxar o saco de ecologista e vender mais carro elétrico. Se eu tivesse que te recomendar um tipo de carro, sinceramente eu recomendaria qualquer carro que fosse a diesel, porque o diesel é um combustível que você pode conseguir alternativas muito facilmente para substituir o diesel no seu tanque de combustível. Se bem que no Brasil a gente tem carros a álcool e o álcool também é um item fácil de se conseguir, não é recomendável, lógico, você não vai abastecer o seu carro a pinga pro resto da tua vida, mas uma situação de problemas você pode jogar assim qualquer tipo de álcool no teu tanque que ele vai funcionar. Não é o caso de um carro elétrico que você não pode, sei lá, substituir a bateria dele original por alguma outra coisa. Talvez você possa ligar um gerador de gasolina e botar ele em cima do seu carro elétrico e sair com esse gerador plugado aí no seu carro elétrico para rodar com gasolina, mas eu duvido que isso funcione por muito tempo. Outro ponto para levar em consideração é que os carros elétricos ainda são uma coisa muito nova no mercado. Talvez a reposição de peças ou pessoas capacitadas para consertar algum problema em um carro elétrico pode ser difícil no momento de crise. Importação de peças, coisas que vêm de fora, escassez de mercado dessas peças para determinadas marcas ou modelos de carro elétrico, pode ser que, como tudo ainda é um grande teste da indústria automotiva, pode ser que numa emergência, numa situação nossa, no caso aqui no canal, que é de sobrevivência, um carro elétrico pode ser horrível. Se você precisar trocar uma peça, talvez você nunca mais encontre para trocar. Se eu tivesse que ser bem sincero mesmo, quanto mais arcaico for o meio de transporte, mais garantia você tem de que ele vai funcionar. Se você pode comprar um carro a diesel com mínimo de elétrica, de eletrônica no caso. Elétrica não, porque é inevitável, mas com mínimo de eletrônica, eu te aconselharia a ir por um carro a diesel, se possível 4x4, que aguente peso. Diesel. Se você não pode com um carro diesel, um carro a gasolina, com a mínima eletrônica possível. Se você conseguir um carro que ainda tem carburador, nem que seja para você guardar esse carro para uma emergência. O carro a carburador é mais confiável do que um carro a injeção eletrônica, que depende de um computador, de uma central, de cálculos matemáticos ali por chips eletrônicos, que no caso de até uma tempestade solar, talvez possa danificar uma central de um carro e te deixar na mão. Para colocar vocês um pouco em contexto aqui, o que acontece na Europa agora é que, por exemplo, o meu carro ele já não entra mais na cidade de Barcelona, tá a 40 quilômetros daqui. Ele já tem restrições de zona de baixas emissões por causa de uma etiqueta lá dele, já não permite mais que ele entre por causa das emissões que ele tem. Mas na verdade essa tabela deles nem está muito focada no quanto o meu carro emite, porque ele emite menos do que um carro com uma etiqueta superior, mas que foi lançado recentemente. Então, a coisa deles é mais com carros antigos para renovar a frota, pelo que eu entendi. Parece que até 2030, segundo aí os rumores, vão obrigar todo mundo a ter um carro elétrico, ou você não vai ter carro nenhum. Não sei se isso vai ser possível, não sei se isso vai ser viável, já tem muita gente que está reclamando que vai ser impossível de trocar de veículo, mas a pessoa precisa de um veículo para ir trabalhar, para se locomover, para levar a família, ou qualquer coisa parecida, e um carro elétrico é caro até aqui. Não vai ser todo mundo que vai poder ter um carro elétrico, embora eu acho que o carro elétrico é uma maravilha. Meu cunhado comprou um desses e confesso que é uma baita máquina, é um carro excelente, maravilhoso, bem acabado, luxuoso e tal. Mas eu não confiaria a minha vida e a vida da minha família num carro elétrico em hipótese alguma. Eu não compraria nem por comodidade, só compraria por obrigação, que é o que vai acontecer logo logo aqui na União Europeia. A gente vai ser obrigado a ter carro elétrico, porque eles vão limitar você a ter um carro elétrico. Os carros a combustão eles vão tirar
de circulação pouco a pouco, vão fazer você entregar o seu carro na combustão pouco a pouco, estão forçando essa situação já faz algum tempo, e eu acredito que isso tem a ver com aquele plano das cidades de 15 minutos, que já se falou em algum momento aí no passado. Eu acho que o intuito final da coisa, vamos conspirar um pouco aqui, é que você tenha um poder de locomoção reduzido, que você não só reduzido, todos esses carros modernos têm sistema de rastreio, de GPS, a fábrica sabe onde o carro está, etc. Eu acho que também é um sistema de te rastrear, de controlar, e aí vamos parar de conspirar agora, senão daqui a pouco eu estou colocando chapéu de alumínio e vocês também. No final das contas, sobrevivência se trata não de modernidade, nem de recursos tecnológicos, mas se trata muito mais de voltar às raízes e você ter recursos que funcionam e sempre funcionaram, e em qualquer situação vão funcionar, independente do cenário que você esteja vivendo. Antigamente tudo era feito para durar mais, para ser mais resistente, para funcionar em qualquer circunstância, e hoje em dia a verdade é que tudo é feito para ser reciclável, para ser jogado fora, para você ter por 2 ou 3 anos, para ser construído à base de plástico e parafusos horríveis. Então, na sobrevivência, se você quer se manter no mundo da sobrevivência, evita coisas muito tecnológicas, ou tem as coisas tecnológicas, assim como eu também tenho as minhas, mas mantenha as coisas analógicas em funcionamento. Mantenha a sua capacidade de lidar com o analógico e de saber como funciona o analógico. Isso vai ser bastante importante se acontecer alguma coisa. Quem ainda souber e tiver habilidades para ainda viver no analógico vai se salvar muito melhor do que quem estiver dependente do digital, do conectado, do tecnológico, do chip, das coisas muito pequenininhas ali, os componentes eletrônicos que são muito especiais. Quanto mais manual, melhor. Arrisco até dizer que, se você for botar numa escala, até andar a cavalo é mais sobrevivencialista do que você andar com um carro elétrico. Afinal, a pergunta que fica é: você quer confiar sua vida em alguma coisa que depende de uma tomada, ou você quer confiar a sua vida em alguma coisa que, numa hipótese da pior situação possível, com um alicate, uma chave de fenda e 2 guspes, você resolve? No final das contas também, no momento de crise, o motor a gasolina, o motor a combustão vai ser o melhor barulho que você vai ouvir na sua vida quando acontecer algum desastre. Você vai saber que o motor a gasolina, o motor a combustão, o motor a diesel não vai falhar com você, a não ser que seja dos últimos modernaços, né? Mas, no geral, quanto mais raiz for a coisa, menos problema vai te dar de fato em uma emergência. Antes de me despedir, eu queria agradecer a vocês, 208 inscritos no canal, eu ganhei 20 inscritos na última semana, vocês são os melhores do mundo. Estou tentando responder todos os comentários na medida que eles aparecem aí embaixo. Muito obrigado a todo mundo que comenta também, que assiste os vídeos até o final. A gente vai se ver no próximo vídeo, temos mais assuntos para falar, a temperatura que essa semana vai cair. A gente tem que falar bastante coisas ainda do que está acontecendo por aqui, porque eu queria explicar para vocês coisas sobre alguns problemas que a gente está tendo aqui com incêndios e coisas parecidas. E a importância de você ser um cidadão do mundo em algumas situações. Obrigado a todos vocês que assistem ao canal, vocês são os meus queridos. Não esquece que agora tem um formulário para entrar lá no grupo do WhatsApp. Eu tinha antes dado acesso via link diretamente. Alguns bots começaram a ficar entrando no grupo automaticamente e eu já não tinha mais tempo de ficar controlando isso. E já tinha um membro no grupo, o Vitor, e eu mandei um aviso lá no grupo que eu ia resetar o grupo e voltar a subir todo mundo no grupo, voltar não, para todo mundo do grupo que estava lá, entrar pelo formulário, preencher tudo bonitinho, para a gente ter certeza que as pessoas são pessoas e não bots, né, de computador. Mas esse usuário não voltou mais a se inscrever lá. Se você estiver me ouvindo aqui, volta, entra lá no formulário, que acho que você nem leu a mensagem lá que a gente mandou no grupo, e volta pro grupo lá para a gente poder voltar a trocar ideia. Agradecer a todo mundo que são os membros aí do grupo, o pessoal que é admin agora ali, tem um pessoal que é amigo meu que já tá de admin ali na comunidade, né, do WhatsApp. Agradecer a galera que tá clicando aí nos links que eu deixo também, de afiliados e coisas parecidas, tá me ajudando. Vamos tentar dar horas de visualização pro canal e dar mais inscritos para o canal. Então você, se é simpatizante aqui da gente, não só se inscreva, mas também compartilha com seus amiguinhos, faz o boca a boca rodar e chegar nos seus amigos. Ajuda a galera que não tem muita noção e quer se salvar em uma situação de perigo, né? Talvez eu não seja a pessoa mais clara e ideal do mundo para ensinar alguma coisa, mas eu vou tentando aqui na medida do possível, com um pouquinho de conhecimento que eu tenho e sempre na humildade. Galerinha,
Um abraço para vocês, a gente se vê, até o próximo vídeo.